Com isso, vamos cantar mais um hino com a orquestra, o hino 155, Castelo Forte. Peço para que a igreja fique em pé, ao som da orquestra. E esse é o momento também, irmãos, de devolvermos pouco de tudo que Deus nos dá. É um momento de entrega de dízimos e ofertas. A igreja já está acostumada com o 0,21 centavos ali para construção e o 0,31 para missões. Então, fiquem à vontade para fazer, o gasofilácio está aqui à frente. Os que acompanham pela internet também podem fazer pelo QR Code. E lembrando aos visitantes, essa é uma oportunidade da igreja, essa é um privilégio dos membros da igreja. Então, não fiquem constrangidos. Se quiserem fazer, o gasofilácio está aqui, mas essa é uma responsabilidade da nossa igreja. Então, os irmãos, durante o hino 155, o Castelo Forte, podem trazer aqui os dízimos e ofertas.
De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias e prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Vamos orar ao nosso Deus? Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais um dia, ó Pai, mais um domingo na Tua casa, ó Pai, na Tua presença. Te agradecemos por esse culto de gratidão, ó Pai, a mais um aniversário da nossa igreja. 19 anos, ó Pai, da nossa igreja. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, na fé. Que o Senhor esteja sempre no nosso meio, esteja sempre à nossa frente, ó Pai. Esteja com a liderança, esteja com as sociedades, ó Pai, com os membros. Que essa igreja, ó Pai, nunca se esqueça do passado, que essa igreja ela se fortaleça, ó Pai, no presente, e que ela tenha esperança em Ti, ó Pai, para o futuro. Esteja, ó Pai, com os dízimos e ofertas aqui entregues. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a Tua casa. Continue a abençoar, ó Pai, todos aqueles que dizimam, que ofertam. E também esteja, ó Pai, com aqueles que não podem. Que o Senhor possa abrir portas, ó Pai, para eles. E os que não dizimam, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, também. Coloque no coração deles esse desejo de dizimar, ó Pai. Continue a abençoar o nosso culto, ó Pai. Te agradecemos por tudo. E pedimos perdão também pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar? Então, nós estamos celebrando 19 anos da nossa igreja, olhando para trás com gratidão por tudo que Deus fez, vivendo o presente com a fé fortalecida e caminhando para o futuro em unidade como corpo de Cristo. E nesse momento nós faremos uma parte aqui sobre a unidade da igreja, e eu convido o pastor para falar conosco. Nós faremos a leitura, Efésios, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 6. É um texto muito bonito, muito emblemático, que antecede o ensino de Paulo sobre os dons que Deus concede à igreja. Então, nós faremos leitura do versículo 1 ao versículo 6, sobre a unidade do corpo de Cristo. O texto nos diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando Deus nos chama para o seu reino, para fazermos parte do seu reino, Ele nos inclui numa família de fé. E, como toda família, essa família tem desafios.
não existe família perfeita, né? Só na propaganda que tem a família perfeita e tomando o café da manhã de forma perfeita, né? Na realidade, as famílias enfrentam desafios naturais da vida e as igrejas também enfrentam desafios. E Paulo é muito realista sobre a igreja, e ele recebeu determinados ensinos de Jesus, e ele está dizendo aqui no início, olha, para viver em comunidade, nós temos que ter algumas atitudes, algumas ações, não basta boa vontade. Ele diz, olha, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser dóceis, vocês precisam ser pacientes. E quantas vezes isso é um desafio para nós dentro da nossa família e dentro da família da fé. E depois ele continua. E aí é muito interessante, porque todos nós, de alguma forma, nós queremos ter unidade na família. Todos nós precisamos e queremos ter unidade dentro da igreja. Mas que tipo de unidade? Não é unidade cancelando a identidade de cada um, os sonhos, os desejos, não. Mas é a unidade em coisas específicas que Deus nos deu. Então ele diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, é no Espírito que nós buscamos paz. E ele continua dizendo, e é interessante isso, é todo esforço. Ele está dizendo, não é fácil. Ele não está dizendo, ó, estejam unidos. Não, não, façam o máximo que vocês podem. E aí ele diz, qual é a nossa unidade? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, nós fazemos deste texto a nossa oração a Deus, né? Que Deus nos ensine, coloque em nossos corações o desejo, a vontade de estarmos unidos uns aos outros e que Ele nos ajude nessa caminhada. Somos imperfeitos, somos pecadores, mas que Ele está propondo algo através de Paulo que é possível para as nossas vidas. Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar o hino de número 282, a grande comissão, desculpe-me, hino 64, estou pulando a sua sequência aqui, Tiago. Hino 64, grata memória.
Eu tenho uma lista das pessoas que estiveram naquele 2006, 26 de agosto, e na lista nós temos homens, mulheres, crianças, e eu até selecionei algum nome para orar neste momento, das senhoras. Eu gostaria que uma senhora orasse nesse momento. Mas gostaria de dar oportunidade também para quem, uma senhora que estava lá em 2006, pudesse orar neste momento. Então, por favor, se você quer orar, levante uma de suas mãos. As pessoas sabem que eu não espero muito, né? Então, por favor, levante uma de suas mãos. Nenhuma mão. Viviane, por favor, você pode orar neste momento, agradecendo a Deus, olhando todo esse tempo para trás e agradecendo a Deus a sua caminhada conosco e a sua bênção. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, todos juntos, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome, ó Pai, prestando-te culto, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todos esses anos, Senhor, que caminhamos juntos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, por cada família, ó Pai, que esteve, Senhor, desde o comecinho com a gente, Pai, até hoje. Nós te louvamos, Senhor, a cada um, Senhor, que de certa forma, Senhor, colaborou, ajudou, com tudo isso que nós passamos todos esses anos, ó Pai, que o Senhor veio abençoando, Deus, e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto, Senhor, em louvor a Ti, e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Está conosco o reverendo Gildásio, conforme eu já citei. O reverendo Gildásio, ele é pastor no Parque São Domingos. Ele também é capelão da Universidade Mackenzie e é presidente do Sínodo São Paulo. Está com a Jamile também, cuidando bem do marido aí, a Jamile. E eu conheci o reverendo Gildásio porque nós tínhamos um amigo em comum, já falecido, que foi o reverendo Canelhas. E Deus permitiu que, lá em Vila Maria, nós nos encontrássemos. Eu estava terminando o meu seminário, estava sendo ordenado, e o reverendo Canelhas me convidou para pastorear a igreja com ele, trabalhando com a mocidade, e lá estava o reverendo Gildásio, que era presidente da mocidade. E nós nos conhecemos, convivemos naquele período. Depois o reverendo Gildásio foi chamado para o ministério, foi ordenado no nosso presbitério. Acho que o Canelhas foi seu tutor, né? Foi seu tutor. E durante esse período seguimos caminhos diferentes, né? Não diferentes, mas cada um numa região de São Paulo. E é uma alegria revê-lo hoje. Jamile também já conhecia, revê-la. E obrigado por aceitar o convite. Ele foi pastor nessa igreja em 2011 e 2012. Logo, passaram-se alguns anos, 5 anos, ele assumiu o pastorado, ficou conosco, ficou com vocês, né? Ficou com a igreja, e depois Deus o levou para outros campos. Então, Deus o abençoe, que Deus possa utilizá-lo, e que os nossos corações sejam abençoados. Por favor. Obrigado, reverendo Jones, pela apresentação tão afetuosa, carinhosa. E ele falou, e Deus o levou. Eu me assustei. Você entendeu assim também, né? Veio, ficou 2 anos, depois Deus o levou. Não, mas está certo. Está certo, Deus o levou para outros ministérios, outros campos, né? Mas é que a expressão normalmente é usar assim, que Deus o levou. Só para descontrair um pouquinho aí. Mas que eu me assustei. Queridos, olha que alegria. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã.
E quero agradecer, reverendo Jones, o convite, o honroso convite que me foi feito, agradecendo também ao conselho por ter concordado com esse convite e permitindo que eu pudesse estar aqui com vocês nessa data que é tão significativa, que é a data de aniversário, onde nós comemoramos a maneira como Deus tem cuidado da vida dos irmãos, né? Igreja é a vida dos irmãos, né? A igreja não é a garagem, a igreja não é bloco, a igreja são os irmãos, ela é composta pelos irmãos. Então, comemorar 19 anos de igreja é comemorar 19 anos de lutas, comemorar 19 anos de batalhas no reino de Deus, conquistas, progressos. Então, Deus continue, sim, cuidando dessa igreja, da vida das famílias dessa igreja, da vida de cada um aqui dos amados irmãos. E quero compartilhar com vocês uma passagem que está registrada lá no livro de Tiago. Eu queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus lá, portanto, em Tiago. A partir do verso 5, capítulo 5, verso 7, irmãos. Eu não sei se você é paciente. Você é paciente? Como é que você lida com as circunstâncias que tantas vezes nos confrontam, as circunstâncias que tantas vezes entram em desacordo com a nossa vontade? Você é paciente? Você sabe esperar? O que seu esposo diz a respeito de você? Ele diz que você é paciente? O que a sua esposa diz de você, os filhos dizem de você? Que você é uma pessoa paciente, que você sabe esperar, que você tem perseverança, persistência. Esse texto vai nos ensinar a respeito disso, a respeito de paciência. A igreja, ao longo dos anos, ela precisa exercer a paciência. Os membros precisam exercer paciência, serem perseverantes, saberem esperar. A nossa sociedade, ela não é preparada para isso. A nossa cultura hoje, ela não é preparada para isso. O tempo todo nós somos lembrados de que a coisa tem que acontecer muito rápido, não é assim? Tudo tem que ser muito rápido. A internet está aí, a tecnologia está aí para dizer para nós que tudo tem que acontecer muito rápido. Até o acelerador de áudio do WhatsApp foi criado, né? Porque quando você recebe um áudio que tem 3 minutos, você fala, nossa, 3 minutos de áudio, e você lá acelera para poder terminar rápido. Porque você não sabe esperar. A nossa sociedade, ela não estimula e ela não ensina você a esperar. Tem que ser tudo para ontem. Tem que ser tudo com a maior rapidez. E tem coisas, queridos, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida eclesiástica, que a gente precisa saber esperar. Tem um tempo e que nós precisamos ser pacientes. Olha o que esse texto nos diz. Capítulo 5 de Tiago, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai também por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, que não desistem.
tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, gloriosa palavra, que sempre tem algo para nos ensinar, sempre traz alento para o nosso coração, sempre nos desperta, nos exorta, nos alimenta. A tua palavra tem sido a bússola para nós. A tua palavra tem sido a lâmpada, tem sido a luz para o nosso caminhar constante como família, como pessoa, como igreja. Obrigado, porque nessa manhã nós podemos usar da tua palavra, lê-la e queremos agora refletir nela, e que teu Espírito Santo possa, de alguma maneira, lançar luz para a nossa mente e para o nosso coração, para entender o recado do Senhor, a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Tiago foi escrito para uma comunidade, conforme você, lá no primeiro capítulo, logo no início, nós aprendemos que Tiago, servo do Senhor, irmão do Senhor, escreveu esse texto às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago era líder e presidiu o concílio de Jerusalém, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 15. E era uma época de lutas para a igreja, era uma época de dificuldades, uma época de sofrimento para aquela igreja. E Tiago, irmão do Senhor, ele escreve, portanto, a esses irmãos que estavam vivendo dispersos, por isso as 12 tribos da dispersão, ou seja, se referindo àqueles judeus convertidos ao cristianismo, mas que devido à perseguição eles tiveram que serem espalhados por várias outras regiões, fugindo, portanto, da perseguição. O contexto da carta é um contexto em que Tiago quer encorajar esses irmãos diante da perseguição que eles estavam sofrendo, diante do favoritismo que eles estavam percebendo, que algumas pessoas estavam tendo ali na comunidade, e Tiago é contra esse favoritismo, Tiago é contra essa parcialidade em relação aos ricos, negligenciando assim os mais humildes, e também o materialismo exacerbado que havia naquela comunidade, e Tiago então confronta a ganância de muitas pessoas ali dentro. E Tiago então quer encorajar aqueles irmãos a continuarem a vida cristã, mesmo em meio às lutas, adversidades e problemas que eles estavam enfrentando. Só que para isso eles teriam que ter paciência. Para isso, Tiago começa dizendo para eles: olha, vocês precisam ser pacientes. Vocês precisam ser pacientes. E com a Igreja de Cristo hoje, não é diferente. Não é diferente. As lutas, elas existem lá na igreja da Vila Maria, as lutas, elas existem lá na igreja do Parque São Domingos, as lutas existem aqui dentro. A comunidade do Senhor passa por lutas, passa por dificuldades. E aí nós precisamos ter paciência. E o que Tiago faz aqui é usar como um ponto de referência 3 exemplos de paciência, para nos ensinar sobre a paciência e como nós devemos ser pacientes. Ele usa a figura do lavrador, para dizer que nós temos que ser pacientes como o lavrador é. Ele usa a figura dos profetas, que assim como os profetas foram pacientes, nós também precisamos ser. E depois ele usa a figura de Jó. Assim como Jó foi paciente, nós também devemos ser. Vamos dar uma olhada para cada uma dessas figuras e o que elas podem, portanto, nos ensinar. Primeiro, a figura do lavrador. Diz o texto: meus irmãos,
diz o texto aí, né? Tiago, capítulo 5, 7. Sede, pois, meus irmãos, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, vocês devem, então, fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, eles deveriam ser pacientes e olhar para o exemplo do agricultor. Mas o que o agricultor, o lavrador, pode nos ensinar a respeito da paciência? E ainda que nem todo mundo sabe como é a vida, o dia a dia de um lavrador, é possível a gente ter uma boa ideia. O lavrador, se ele for uma pessoa impaciente, ele não deve trabalhar no campo. Porque as coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Você planta e não adianta você tentar apressar que o fruto venha germinar, depois venha crescer e que venha dar os frutos no seu tempo. Há coisas que nós podemos fazer, que o lavrador pode fazer. O lavrador, ele pode se esforçar, ele pode arar bem a terra, ele pode cultivar o campo, ele pode tirar as ervas daninhas, ele pode tirar tudo aquilo que de alguma maneira pode impedir e atrapalhar o crescimento da sua plantação, ele pode cercar para que animais não entrem no campo e venham comer as folhas que já começaram a sair. Isso compete ao lavrador. Há um trabalho que ele tem que fazer. Há um exercício no dia a dia que, como lavrador, ele precisa, talvez levantar mais cedo para cuidar do campo, ele tem que fazer isso. Mas o lavrador, ele não tem controle sobre algumas coisas. Ele não tem controle sobre o tempo. A chuva não vai vir no tempo dele. O sol não vai sair com a intensidade que ele deseja. Ele teria que esperar as primeiras e as últimas chuvas. Ele teria que esperar as primeiras chuvas que chegavam ali nos meses de setembro, outubro, e aguardar depois lá os meses de abril e maio, quando viriam as próximas chuvas, preparando então para a colheita. Ele teria que esperar. Sim, há coisas que o lavrador pode fazer e outras coisas que ele tem que ter consciência, não está nas minhas mãos. Está nas mãos da natureza, do tempo. E eu não posso apressar isso. Da mesma forma, queridos, há coisas no nosso dia a dia, com as lutas que nós enfrentamos, com as dificuldades que nós temos que lidar, coisas que nós temos que fazer, não podemos ser irresponsáveis. Pedimos a Deus sabedoria para lidar com algumas coisas. Pedimos a Deus orientação para saber exatamente como agir, como me comportar, o que fazer, que escolha eu devo fazer, que decisão eu devo tomar. Sim, há coisas que estão no meu poder de fazer. E outras coisas não dependem de mim. E aí eu tenho que entender, eu preciso aguardar o tempo certo. Por isso que às vezes nós ficamos ansiosos, cheios de ansiedade, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no meu tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, naquilo que Deus nos orienta, naquilo que Deus nos chama a fazer, mas há outras coisas que a gente precisa pedir a Deus. Deus, me dê paciência para guardar o tempo do Senhor. É interessante que na língua grega existem duas palavras para tempo. Existe a palavra cronos e existe a palavra kairos. A palavra cronos é o nosso tempo, sucessão de momentos que vão passando, e aí eu conto no relógio. Mas a palavra kairos, ela se refere a um tempo que não é o nosso. É o tempo de Deus, que Deus vai agir no tempo dele. E é esse tempo de Deus que nós precisamos aprender a esperar, porque Deus exige um tempo para fazer algumas coisas na nossa vida, por razões que estão no coração dele. E por isso que o salmista diz assim: eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
há uma frase interessante do Timothy Keller, em que ele afirma o seguinte, que esperar não tem a ver necessariamente com aquilo que você vai se tornar lá na frente quando chegar lá. Ele diz, esperar tem a ver com o que Deus está fazendo na sua vida enquanto você espera. Você já se perguntou que às vezes Deus manda você esperar porque não é o tempo dele, e Ele está fazendo algumas coisas na sua vida, Ele está moldando você, forjando o seu caráter, preparando você, amadurecendo você, e por isso eu tenho que aprender a combater a ansiedade e o imediatismo. Eu preciso aprender a esperar. Assim como o lavrador também tem que esperar, porque nem tudo está nas mãos dele, nós também precisamos aprender a esperar o kairós de Deus na nossa vida. Aprender o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes é uma crise no casamento, que você vem lutando há anos com ela. E há coisas sim que você pode fazer no casamento. Há uma linguagem que você tem que talvez aprender a usar no relacionamento. Há coisas que você pode fazer dentro de casa. E outras coisas que Deus está dizendo, espere. Espere. Eu estou trabalhando nisso. Eu estou trabalhando nisso. E aí você tem que ter paciência. Paciência. Mas a segunda figura que Tiago usa está aí no versículo, assim, depois ele diz, sede também pacientes e fortalecei o vosso coração. E a gente fortalece o coração em meio a essa espera, orando, buscando a Deus, caminhando com o Senhor, aguardando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida enquanto nós temos que esperar. Aí no versículo de número 10 ele diz assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ou seja, os profetas, eles foram homens de Deus, homens que trabalharam para Deus, eles andaram com Deus, eles ouviram a voz de Deus, eram homens santos de Deus que serviram ao Senhor e se dedicaram à obra do Senhor. Mas isso não foi sem luta. Eles passaram, sim, por grandes aflições. Eles trilharam, sim, o caminho estreito das provas e foram pacientes em cada uma delas. Quando você lê a história desses profetas, você fica impressionado com o que eles tiveram que suportar, com as provas e as lutas com as quais eles tiveram que lidar. Isaías, o grande profeta Isaías, ele não foi ouvido pelo seu povo, embora anos e anos ministrando a palavra a eles. E Isaías foi cerrado ao meio, como um homem de Deus que fez o que fez e depois acaba sendo cerrado ao meio. Quando você olha para a vida de Jeremias, profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, que escreveu o seu livro e profetizou num período extremamente difícil da nação de Israel, mas ele foi preso, ele foi jogado num poço, foi maltratado, estava ali naquele poço escuro, mal cheiroso, mas é a ele que Deus dirige-lhe a palavra dizendo, profeta, você pode clamar a mim, clame a mim, e eu vou mostrar para você coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Foi o profeta Jeremias que foi maltratado por pregar a verdade. O profeta Jeremias, ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Profetizou anos, trabalhou anos, derramou lágrimas por aquele povo. Depois ele escreve um livro onde ele lamenta a situação da nação. Quando a gente olha para a vida de Daniel, que foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem,
Daniel que sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado lá na cova dos leões. Queridos, não tem como a gente seguir a Deus e achar que a vida vai ser sempre fácil. Não tem como a gente se envolver na igreja do Senhor, no ministério pastoral, no ministério do conselho e tantos outros ministérios na igreja. Não tem como a gente se envolver na obra de Deus e achar que tudo vai ser fácil. Bom, vocês já têm experiência aqui e sabem que não é fácil. Vocês começaram numa garagem e continuam numa garagem depois de 19 anos. Está sendo fácil? Não, não está sendo fácil. E não sabe quanto tempo ainda mais vai permanecer na garagem. Aliás, eu acho que tem um prazo, né? Tem um prazo que tem que sair da garagem. Mas Deus vai abençoar. Daqui a 2 anos eu venho aqui, vou estar pregando aqui em cima desse negócio, tudo pronto já. Mas lutas a gente tem. E a luta da igreja é a luta do povo de Deus. É a luta da igreja do Senhor. E aí, quando nós olhamos para essa metáfora dos profetas, então você precisa se lembrar que quando estiver enfrentando também o sofrimento na obra do Senhor ou na sua vida pessoal, nunca coloque em xeque ou em dúvida o amor de Deus por essa igreja ou pela sua vida, pela sua família. Não questione o amor de Deus. Quantos e quantos homens e mulheres ao longo da história da igreja, a vida foi marcada por sofrimentos, lutas e sangue. Quantas Bíblias dos homens e mulheres de Deus ao longo da história foi marcada com sangue. E eu já vi uma Bíblia de um missionário servindo num país extremamente difícil, que a Bíblia dele tinha marcas de sangue. A Bíblia dele tinha marcas de sangue. Quando sangrando em meio a um sofrimento e uma luta, ele lendo a sua Bíblia e folheando a sua Bíblia e gotas de sangue caindo sobre as páginas da Escritura Sagrada. Não vamos desistir só porque a vida está difícil. Aliás, a igreja do Senhor, ela avançou muito durante os períodos de perseguição. Ela sempre avança no período de luta. Sempre avança, cresce, se desenvolve nos momentos de dificuldade. Então, Tiago está aqui convidando você a olhar para a vida, portanto, dos profetas e assim ser paciente. O apóstolo Paulo nos lembra que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo também serão perseguidos. Queridos, nem sempre a obediência a Deus nos leva por um caminho fácil. Nem sempre obediência produz vida fácil, nem sempre. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. Olhar para a vida dos profetas é saber que a obediência pode nos levar para caminhos difíceis. Ou mesmo porque Deus, quem sabe, está trabalhando em nós e querendo fazer algo em nós, que não faria de outra maneira, só através das lágrimas. Só através das lágrimas. Eu lembro de um caso que eu li, contado pelo reverendo Amantino Vassão. Amantino Vassão foi presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, foi pastor no Rio de Janeiro, e ele conta a respeito de um jovem que um dia chegou no gabinete pastoral e falou assim: pastor, e esse jovem teve um problema de saúde muito grave e precisou ficar internado mais de um ano, período longo, fazendo tratamento de saúde. Quando ele teve alta e voltou para casa, naquele domingo na igreja, ele procurou o pastor e falou: pastor, reverendo Amantino, eu quero oferecer um culto de gratidão a Deus.
Eu quero oferecer um culto de gratidão a Deus. E o reverendo Amantino disse, claro, jovem, claro, vamos fazer isso então, afinal de contas, você ficou doente, ficou enfermo, e você teve alta hospitalar e está aqui conosco. Vamos oferecer um culto de gratidão a Deus, porque Deus te tirou do hospital. E aí aquele jovem corrigiu o pastor. Ele falou, reverendo, o senhor não entendeu. Eu não quero oferecer um culto a Deus porque Deus me tirou do hospital. Eu quero oferecer um culto a Deus porque Ele me levou para o hospital. E eu digo por quê. Ele disse, porque antes do hospital, eu era um jovem negligente com a vida cristã. Antes de ir para o hospital, eu não lia a Bíblia, eu não estudava a Bíblia. Antes de ir para o hospital, eu não sabia exatamente o que era oração. Eu não sabia o que era evangelizar, eu não sabia. Mas em um ano lá no hospital, como Deus trabalhou na minha vida. Porque durante um ano no hospital eu aprendi a ler a Bíblia e li a Bíblia toda. Me debrucei tantas vezes diante de Deus em oração, em lágrimas, me aproximando e tendo intimidade com o Senhor. Evangelizei, falei para Cristo, toda vez que entrava alguém diferente no meu quarto, eu falava de Cristo. Pastor, um ano, o Senhor, Deus trabalhou na minha vida. Percebe? É por isso que eu quero oferecer um culto, porque foi um ano em que eu estive na escola do Senhor, e Ele trabalhou em mim. Irmãos, a igreja do Senhor aprende e cresce em meio às lutas. E por isso a gente tem que aprender a ser pacientes. Mas há um terceiro exemplo que Tiago usa aqui, está aí no versículo de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ah, irmãos, que bom que nosso Deus é misericordioso e compassivo. Porque eu e você, às vezes, nós não sabemos esperar. Eu e você não sabemos esperar. A paciência de Jó. Jó era um homem piedoso, Jó era um homem justo, Jó era um homem próspero, era um bom pai, responsável, sacerdote da sua família e sempre preocupado com a glória de Deus. Mas Deus dá um testemunho impressionante a respeito de Jó. Deus diz que Jó era um homem íntegro e justo, mas teve que passar pelas lutas. E a tese que Satanás levanta para Deus no início do livro, quando ele diz assim, Deus diz, está vendo meu servo Jó? Homem justo, homem reto, que se desvia do mal, homem íntegro. E aí Satanás levanta uma tese, dizendo, mas você sabe por que ele é justo? Você sabe por que ele é íntegro? Você sabe por que ele se desvia do mal? Você sabe por que ele te ama? Porque o Senhor dá um monte de coisas para ele. O Senhor dá família linda, o Senhor dá gado, o Senhor dá bens, o Senhor dá riquezas. Tira tudo isso para ver se ele vai continuar te servindo. Olha a tese de Satanás. A tese de Satanás é a seguinte, ele está dizendo que nós servimos a Deus porque Deus fica sempre colocando bênçãos na nossa vida. Olha a tese de Satanás, que a única razão pela qual nós servimos a Deus é porque Deus nos abençoa, porque Deus é bom conosco, porque Deus derrama copiosas bênçãos na nossa vida, porque Deus dá isso, Deus dá aquilo, porque Deus dá bens, Deus dá propriedade, Deus dá riqueza, é por isso. E o sofrimento de Jó vem para provar, não para Deus, mas provar para nós, que iríamos depois ler essa história de Jó, de que a razão pela qual Jó servia a Deus e amava a Deus não é por aquilo que Deus dava a ele, mas por Deus ser Deus e por Deus ser quem Ele é.
E o momento mais importante dessa história é quando a gente vê a mulher de Jó olhando para Jó, quando Jó estava no chão, caído, com feridas pelo corpo, e raspando essas feridas, tirando o pus e a sujeira das suas feridas, e a mulher então olha para ele e fala: por que você está servindo a Deus? Veja, a tese de Satanás já havia invadido o coração de sua esposa. Por que você está servindo a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Não vale a pena servir a Deus porque Ele está fazendo isso com você. E aí Jó dá uma resposta para ela dizendo: mulher, você está louca? Você está louca? Deus deu tudo. Tudo que eu tinha foi Deus quem deu. E Ele tirou tudo. Louvado seja o nome de Deus. Percebe? Que coisa impressionante. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus do mesmo jeito. E nada disso Jó pecou contra o Senhor. Mas lá na frente do livro nós temos a história de Jó, quando Jó faz uma declaração dizendo: antes de passar por tudo isso, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu tinha uma experiência com Ele, de ouvir muitas coisas a respeito dEle, mas essa experiência, essa caminhada difícil pela qual eu passei e precisei ser paciente durante toda essa caminhada, depois de tudo isso, eu posso afirmar que hoje eu conheço o Senhor na intimidade. Eu conheço agora o Senhor como não conhecia antes. Porque, de alguma maneira, a dor, o sofrimento, as angústias, o problema, a dificuldade que foi me abatendo, em tudo isso eu corri para o colo de Deus, eu corri para Ele, eu me aproximei dEle, eu cresci na minha vida, na intimidade com o Senhor. Antes eu ouvia só falar, mas agora eu conheço. Meus irmãos, a caminhada difícil da igreja do Senhor é uma maneira de Deus levar a gente para mais perto dEle. Cada vez mais perto dEle. Cada vez mais perto. E quem está aqui há algum tempo, que já tem uma vida cristã há mais tempo, sabe que as lutas da vida nos amadurecem. As lutas da vida nos amadurecem. E quando a gente passa pelo hospital, a gente aprende que a gente não tem motivo nenhum para se orgulhar de nada. Não sermos arrogantes, soberbos. A gente aprende a amar o Senhor de tal forma e a depender dEle o tempo todo. Eu contei isso lá no Mackenzie, num evento que eu estava fazendo no Mackenzie, e contando... E eu dizendo assim: pessoal, há poucos dias atrás eu estava aqui no Rui Barbosa, com um auditório de 1000 pessoas, falando para um grupo de professores, acadêmicos, doutores. 3 semanas depois eu estava dentro do hospital com um aventalzinho ridículo. Sabe aquele avental que leva você para o hospital para cirurgia e que você fica... como veio ao mundo, e com abertura para trás, ridículo, né? É feio demais, né? E aí você fica com aquele negócio, você fala: gente, alguns dias atrás eu estava falando para um grupo de doutores, hoje eu estou aqui, com esse avental que eu preciso segurar as pontas aqui para ninguém invadir a minha privacidade. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares para Ele nos ensinar que a gente não tem motivo nenhum para nos orgulhar de nada. De nada. E nessas horas a gente aprende a correr para Deus, a correr para o colo dEle. A dor faz isso com a gente. A luta faz isso com a gente. A dificuldade da igreja faz isso com a gente.
Tim Keller, ele diz o seguinte: se eu passar 40 anos orando, e Deus não me responder nenhuma das minhas orações, já terá valido a pena, porque foram 40 anos que eu passei no colo de Deus, na intimidade de Deus. Portanto, queridos, não sei se você é paciente. Eu não sei se eu sou paciente. Mas nós precisamos aprender a paciência, porque há uma bênção na paciência. Há uma bênção na paciência que nós aprendemos, portanto, com o agricultor. Entender que Deus tem um tempo certo de fazer algumas coisas que não adianta apressar o processo. Faz a sua parte, e aquela que tiver nas mãos dele, ele vai fazer no tempo dele. Aprendemos com os profetas de que, por mais que a gente se dedique ao serviço de Deus, nós não estamos isentos das lutas. Fidelidade a Deus não significa necessariamente isenção de problemas e de lutas. E a terceira coisa é que, como Jó, nós vamos aprender que as dificuldades nos levam para o colo de Deus, para a gente aprender coisas com Deus que a gente não aprenderia em lugar nenhum. Faculdade nenhuma nos ensina. E às vezes sermão nenhum nos ensina. Mas nós aprendemos quando Deus nos leva para aquele momento em que Ele vai trabalhar e aperfeiçoar uma comunhão e uma intimidade com Ele. Eu e você não conseguimos essa paciência por nós mesmos. A gente aprende essa paciência com Jesus, o nosso Salvador amado. E Jesus foi paciente. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai aprender com Ele como ser paciente. É só Ele para derramar graça na nossa vida e nos ensinar a ser pacientes. Eu e você, naturalmente, a gente não consegue. A gente não consegue perseverar. Naturalmente, eu e você não conseguimos aprender a esperar. Eu e você não conseguimos ser pacientes. Mas quando a gente pede ajuda para o nosso Salvador, que foi paciente, que sofreu, que passou pelo que passou, e Ele teve paciência. E aí com Ele a gente aprende, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Por isso que Tiago termina dizendo: o Senhor é compassivo, o Senhor é terno, é cheio de terna misericórdia. Queridos, que bom, que consolo para mim, saber que o meu Jesus eterno é cheio de terna misericórdia e é compassivo. E que no momento em que eu estou para perder a paciência, Ele corre em minha direção e me sustenta e diz que vale a pena continuar esperando. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Curva a sua fronte. Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso aqui com os meus irmãos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nos desafia, que entra agora na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. O Senhor que conhece o nosso dia a dia. O Senhor que conhece os momentos em que sorrimos, que nos alegramos, festejamos. Mas o Senhor também conhece os momentos em que choramos, em que sentimos a dor, e que sentimos o abatimento que as adversidades vão trazendo para nós. Pai querido, ajuda-nos a olhar para o nosso Salvador nessa manhã e aprender com Ele sobre a paciência. Ajuda-nos, ó Deus, a ter do nosso Salvador, que é cheio de terna misericórdia e compassivo, a nos auxiliar nesse caminho da paciência. Nós precisamos, suplicamos de graça para isso. Continue, Pai querido, abençoando aqui a cada família, a cada irmão, abençoando essa igreja, abençoando o seu pastor, o seu conselho, a junta diaconal, as sociedades internas, cada um, desde o maior ao menor, mas que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre esses amados irmãos, e que o progresso, o sucesso, as bem-aventuranças
de tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para esses amados, que o Senhor esteja dando a eles no tempo que vai trazer também glória ao teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, reverendo Gildásio, por mais uma vez ter aceitado o convite, e obrigado pela mensagem. Para o meu coração, eu acho que para o coração de cada um que está aqui, para o coração da igreja. Uma vez o reverendo Canelhas me contou que ele foi pregar numa igreja holandesa reformada, lá em Carambeí, e quando ele terminou de pregar, o pastor foi ao púlpito e disse: olha, eu não tenho nenhuma correção a fazer ao reverendo Canelhas, que está aqui, tudo bem, vocês podem aceitar o ensinamento dele. E ele explicou porque era um costume, a tradição entre eles, e é um grande desafio. Se vinha um pastor, mas também se ele não concordasse, ele diria na hora: meus irmãos, com isso eu não concordo, então, por favor, queiram não considerar isso, né? Então, não tenho nenhum acréscimo a fazer, nenhuma correção, e eu aceito como palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe a sua vida, a vida da Jamile, das filhas, filha, um casal dos seus filhos, Deus abençoe. Nós vamos concluindo o nosso culto público, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 282. Mais uma vez agradecendo você estar conosco, você participar dessa festa. Depois, ao final do culto, vão ter as orientações aí sobre o almoço comunitário, mas uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que no amor profundo dá um Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistar as partidas, buscar o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumprimos a missão que o Salvador, Cristo Jesus, nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.
Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divina quem canta, espargindo graça e luz, cheias de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheias de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus soldado, graça santa. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje, olhando para trás e agradecendo a Tua boa mão com esta igreja, ó Deus. Muito obrigado. A Tua boa mão na vida de cada pessoa, Deus. Como ouvimos, dando sustento, dando amparo, dando consolo. Tua palavra nos diz que Tu és o Deus de toda misericórdia, toda consolação, e nós Te agradecemos. Nos agradecemos porque o Senhor, nós o agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, paciente conosco, ó Deus. E o Senhor nos ama profundamente, ao ponto de mandar Teu Filho para nos salvar, ó Deus. Muito obrigado por esse dia, e que Tua boa mão continue abençoando essa igreja nos próximos anos, ó Deus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de nosso Deus, o amor de nosso Deus, o suporte do nosso Deus, o Pai, a obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, sua graça, e a companhia, o suporte, o perdão do Santo Espírito, o seu consolo, estejam com vocês, com seus queridos e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.